Olá, o TVL Debate está começando aqui pela sua TV Legislativo, o canal da comunidade. Você que está nos acompanhando aí pelos canais 14 da NET, 19 da BTV e também pelo site do Poder Legislativo, câmarablue.sc.gov.br. Hoje aqui no TVL Debate nós vamos falar sobre suicídio, prevenção ao suicídio, trabalho do CVV também aqui em Blumenau. Agora em setembro foi comemorado, foi lembrado, né? Enfim, teve uma passagem importante de uma data que é o Dia Internacional, né, de Prevenção ao Suicídio. Por isso, esse tema agora em setembro aqui no debate. Nós temos como convidados a Naura Schreiber, que é voluntária do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Tudo bem, Naura, com você? Tudo, amigo. Muito obrigada pelo convite de estarmos aqui, podendo falar um pouco do nosso trabalho, que é muito importante. Sem divulgação não existiríamos. Bacana. Obrigado pela sua presença e também a presença do psicólogo, que tem um trabalho também de apoio no CVV, o Dr. Marcos Santos. Marcos, obrigado pela sua presença também. Obrigado também pelo convite. Bom, suicídio é um assunto que a gente vê pouco na mídia, não se fala muito, não se comenta, e é um assunto que pouca gente quer falar. Ninguém quer falar isso na família, né? Por que isso? Me atrevo? Pode ser. Penso que a morte por si só já não é um tema agradável do diálogo rotineiro, assim. Não temos o habitual de conversarmos entre nós, mesmo entre familiares ou amigos, questões que acometam esse evento que, de certa maneira, a nossa cultura é um evento trágico ainda. A nossa cultura ainda cultiva essa ideia de que a morte é um evento muito trágico e de muito sofrimento. Então, falar de morte e falar de automorte ou autodestruição, a pessoa que se submete à sua própria morte, ela decide se subtrair da existência por vários fatores, várias possibilidades e questões que a gente vai abordar aqui. É complicado porque não entendemos razões pelas quais, apesar da gente cultivar muitas questões filosóficas e religiosas, muito conhecimento acerca de um possível post-mortem, né, um além-vida, mas na questão da saúde, particularmente em que a gente atua, interessa-nos saber muito mais o anterior a isso, né? Antes de chegar à morte, por que não falar então da prevenção da morte? Antecipar-se essa possível morte. Se o tema é suicídio, a gente vai tentar seguir essa linha de raciocínio, né? Prevenção, trabalhar essa questão mais de prevenção, falar sobre prevenção. É justamente o que a data, né, Naura, desculpa, o que a data chamou a atenção agora em setembro, né? Prevenção ao suicídio, não deixar chegar a esse ponto, né, Naura? É isso aí, é o que o trabalho do CVV faz isso há muito bem, há 52 anos no nosso Brasil, chegando a 30 anos em Blumenau, um trabalho que recebe mais de 1 milhão de ligações por ano. Em Blumenau recebemos 1.200 ligações por mês, né? Mas eu acredito, e o CVV também acredita, que deveríamos, sabe, provocar discussões de acolhimento com amorosidade dentro das nossas casas, junto com nossos filhos, com a nossa família. O que leva a dizermos isso? Como trabalhamos com um trabalho que as pessoas ligam para nós, então quero dizer que para esses pais que estão nos ouvindo, que seus filhos muitas vezes ligam para nós. Então é considerado que os jovens, bem jovens mesmo, esteja necessitando de falar mais. E ter esse diálogo dentro da sua casa é muito importante. Quebrar o silêncio dentro da família, conversar realmente, falar dos problemas, esse talvez é um caminho importante a ser seguido, na opinião de vocês? No CVV, sim, porque precisamos realmente, a única maneira que acreditamos que gastamos as nossas dores da nossa alma é falando delas, falando das nossas perdas, das nossas ansiedades, das nossas angústias, dos nossos medos, inclusive o medo da morte. A gente tem visto aí recentemente, Marcos e Naura, mortes de pessoas famosas, né, tirando a própria vida. Isso chama muito a atenção, né, de todo mundo, pessoas com muito dinheiro, pessoas com fama, que se matam, né, tiram a própria vida. Marcos, você pode nos dar assim, uma ideia do que acontece com essa pessoa para fazer esse tipo de coisa? Eu não vou dar pistas e nem vou fechar um argumento sobre as razões pelas quais uma pessoa supostamente, numa boa condição de vida, viria se matar, né? Eu vou explorar mais a questão do suicídio em si geral, então. Bom, a gente está quase na moda, né, se matar hoje em dia, parece que está virando modismo, inclusive isso como sendo o sintoma da nossa sociedade. Então, existe alguma coisa, um fator maior aí
que está pressionando algumas pessoas a chegarem a cometer o suicídio, né? Esses casos recentes lá do Robin Williams, teve o cantor agora recente no Brasil também, que em virtude do outro cantor que suicidou acabou decorrendo a sua automorte na sequência, que nos geram dúvida, geram preocupação, porque leva a um movimento quase coletivo de pessoas quererem seguir a mesma moda ou onda, ou vai nessa vibe como se estivesse então agora sendo a onda do momento, se matar por alguma razão, seja ela trágica pessoal, seja algum efeito colateral daquilo que a pessoa consome, porque tem muita atribuição relacionada à questão de uso de drogas, ou então questões de sofrimento familiar ali que envolve o alcoolismo, vai começar a entrar na questão de doença mental também, mas acho que é importante antes de invadirmos o aparato das doenças mentais, é explorar a saúde mental no sentido do que as pessoas que não têm problemas aparentes, que supostamente estão bem, que têm dinheiro, que têm fortuna ou que têm fama, poderia repercutir nessa necessidade, então, de querer se matar. Por que coloco necessidade? Me permite até dizer nesse formato, para saber até a sua opinião na hora se você concorda com esse formato. Eu penso que um primeiro fator que leva uma pessoa a se suicidar é o sentimento de poder que ela tem sobre o próprio corpo, de não existir leis hoje que proíbam ou impeçam a pessoa de ter propriedade do seu corpo e querer se matar, que é o segundo fator. Se a pessoa pode se matar, que nada proíbe, nada convence ao contrário, não temos um mecanismo que a proíba, e nem teremos, porque não faz parte do nosso contexto, querer proibir a pessoa do seu próprio corpo, de tomar posse, né? Entender o porquê que as pessoas querem se matar então, né? Todos sabemos que podemos, por que queremos nos matar então, né? No geral, as pessoas que acabam querendo se matar, que têm essa perspectiva de que a sua vida talvez não tenha algo de a mais para oferecer entre os outros seres conviventes, e aí é interessante de pensar, né? Qual é a convivência que essa pessoa tem, que tipo de qualidade de vida essa pessoa tem entre as outras pessoas que ela se relaciona, ao ponto de não se suprir a sua necessidade pessoal. Seja necessidade afetiva, não tem parentes, não tem amigos, será que é só isso? Não tem um trabalho, não tem uma profissão ou não tem um objetivo de vida maior? Penso eu que tem muita relação com esse processo também de objetivos particulares que a pessoa tem e não alcança, ou sequer tem para poder alcançar. E a frustração que gira em torno disso, ou o sofrimento que gera, aquela história do vazio existencial, a pessoa se sente vazia e vai preencher com alguma coisa. Não preenchendo ou super preenchendo, acaba transbordando ou explodindo. E essa pessoa morre. Ou ela morre por fator natural, ou fator de doença, ou fator de acidente. Até mais para frente gostaria de abordar outros aspectos do suicídio, que envolve também o fator acidental. Mas as pessoas se matam por razões que a gente desconhece, mas que a gente observa, não entende, mas detecta. A gente está detectando que está sintomático na sociedade atual um número crescente de pessoas querendo se matar. No Brasil são 25 casos todos os dias Diários. de pessoas que tiram a própria vida. Sim. E é possível prevenir, Nauro? O CVV tem sentido isso no dia a dia, que é possível evitar que uma pessoa tire a própria vida? Com esse trabalho de conversa, de ouvir as pessoas que estão mais necessitadas? Sabe, Rodrigo, o CVV realmente acredita que a partir do momento que eu acolho o outro com amorosidade, que eu ouça ele, poder falar dessas suas agonias de alma e poder se esvaziar, se é possível dizer assim, ele também tem condições de encontrar, né, dentro dele essa tendência de vida que todo ser vivo tem dentro dele, essa tendência de vida. Ele vai buscando, mesmo que esteja bem lá no fundo, mas se ele puder falar um pouco, ser ouvido. Mas esse ouvir no CVV, nós precisamos ouvir com a nossa alma, com os nossos olhos, com tudo nós. É uma postura mesmo de acolher essa pessoa e acolher com amorosidade, sabe? Sem precisar ficar querendo... Até ele tem o livre-arbítrio mesmo, que se ele quiser mesmo, ele vai fazer. Mas quando ele chega até nós, ele está pedindo socorro. Porque nós, lá fora, nós não estamos preparados para ouvir o outro pedindo socorro, sabe? Ele fica gritando e nós não ouvimos. Então, até completando, se é possível eu completar alguma coisa que o Marcos falou, né? Mas sabe, a pessoa, às vezes, em todas as buscas, ela busca até, assim, castigar o outro.
então eu vou tirar a minha própria vida, porque ele vai se sentir culpado. Vocês compreenderam o que eu quis dizer? Né? Ele chega até isso, às vezes, o suicida, ou então ele está buscando paz, já que ele não encontra aqui nesse nosso meio. Ele busca a paz. Ele acredita que a paz esteja nesse último ato dele, que é a morte. É tão grave quanto os acidentes de trânsito, né? Casos de drogas, de alcoolismo, enfim, tantos outros que existem hoje que a gente se preocupa tanto, né? De mortes, câncer, enfim, outras doenças graves também, doenças sexualmente transmissíveis, enfim, por aí vai. O suicídio também, a gente pode colocar nesse caso grave de saúde, e aí eu já te pergunto, Marcos, depressão é o que mais leva a pessoa a tirar a própria vida ou não? Tem outras doenças, outros aspectos envolvidos aí? Tem uma relação direta com a depressão por causa dos números que são constatados. Se a gente consegue detectar uma pessoa que se suicidou e aquele histórico apresentou o caso, então a gente aponta isso como sendo um fator predominante. Mas eu penso que tem mais coisas aí. Acho que tem mais coisas sutis até. Eu gosto de analisar ou avaliar questões de suicídio, pelo menos em 3 modalidades ou 3 categorias de perfis suicidas, que seria basicamente esse perfil que a gente detecta que é uma pessoa que tem um sofrimento muito grande psíquico, né, emocional, e que acomete a ela chegar ao ponto realmente de se matar, incluindo até questões de planejamento próprio para a morte, pessoas que planejam a sua morte, que predeterminam já a data, vou me jogar da ponte, vou me enforcar, até cria-se expectativas entre as pessoas porque ela está anunciando a sua morte, já não como querendo preparar para a morte, mas anunciando quase como punitivo. Vejam bem, eu vou me atirar da ponte, eu vou me enforcar. E tenta algumas vezes também, né? E tenta, às vezes, sem sucesso. Até engraçado, vou apontar algumas informações bem atuais, que os homens aparecem como os principais casos de suicidas ou de suicídios, porque eles conseguem, com mais efetividade. Mas o número maior de tentativas ainda é da mulher. Por incrível que pareça, ainda são as mulheres que mais tentam, mas acabam não conseguindo chegar ao final do ato. Tento explicar em algum aspecto o porquê. O ser humano tem um sistema de autopreservação da própria espécie que é neurocientífico, cognitivo, faz parte do nosso aparato evolutivo, que nos impede de querer nos autodestruir por natureza. Então, os fatores que nos levam a querer nos destruir têm sim coincidência com as questões externas ali que nos pressionam, né? Mas eu quero voltar aos perfis de suicidas, porque essa coisa que tu aponta sobre acidentes, outros fatores que levam à morte, né? A gente tem pelo menos mais 2 perfis de suicidas ou pessoas com tendências suicidas que não são muito comentadas e talvez sejam as mais graves de todas no sentido a médio e longo prazo, que eu cito aqui, por exemplo, a riscomania ou a mania das pessoas correrem riscos desnecessários, seja no esporte radical, seja em qualquer modalidade que venha denegrir o seu corpo, é uma tentativa de suicídio, por mais inconsciente que possa parecer, mas a pessoa ela tem consciência de alguns riscos, permite-se viver aquela adrenalina, por assim dizer, ou aquela emoção mais forte, mas coloca-se em risco de morte. É um perfil de suicida. E junto com esse pacote de suicidas, vem um terceiro que talvez seja o mais importante, e talvez o mais grave de todos, porque está presente em todas as sociedades, no mundo inteiro, que é o suicida lento e inconsciente, que não leva em consideração e tem artimanhas e justificativas para continuar seus hábitos nocivos, que é as pessoas que se utilizam e abusam de coisas que vão destruindo o seu corpo lentamente. Então, fumante ou alcoolista, as pessoas que fazem uso de drogas, sejam ilícitas ou lícitas, elas estão nesse pacote, sim, de pessoas que também estão se autodestruindo. É um suicídio lento e que vai gerar sofrimento para essa pessoa que vai adoecer no futuro, ou talvez antes do que o futuro, e para as pessoas que estão no seu contexto ao redor. Todo um círculo, né? Então, acho que esses 3 perfis cabem para as pessoas detectarem no seu contexto e até se enxergarem nesse papel ou nesse perfil como sendo que suicídio ou que tipo de suicídio eu estou cometendo comigo mesmo. Será que eu quero me matar imediatamente porque eu estou sofrendo? Será que eu quero correr riscos para aliviar meu sofrimento? Porque a adrenalina parece que mascara um pouco questões também de aspecto mais afetivo. Ou será realmente que a médio e longo prazo eu vou me matando, como diria o ditado, vou pregando um prego novo no meu caixão com cada cigarro que eu fumo, com cada copo que eu bebo, ou com cada ato que eu cometo, e assim vai.
Caramba, hein? Que relato, né? A gente às vezes não percebe, né, esse tipo de suicídio aí, esses perfis que o Marcos relatou pra gente aqui. Mas aí, antes da gente fechar aqui a primeira parte do TVL Debate, tá faltando aí 4 minutinhos pra gente terminar aqui para tomar uma aguinha daqui a pouco. Quero perguntar para vocês, e a pergunta que eu fiz antes para o Marcos sobre depressão, porque é uma doença que a gente vê muito nas pessoas, muita gente depressiva, né, para baixo. Como ajudar uma pessoa dessa, para quem está em casa nos acompanhando, tem um familiar com depressão, que está num momento de sofrimento, está cabisbaixo, não tem um rumo de vida? Como ajudar uma pessoa dessa depressiva? Marcos, Naura também pode responder essa pergunta. Eu não vou dar a resposta definitiva, porque a Naura também é uma profissional que atua no aspecto que eu considero importante. Eu acho que na área da saúde interessa informar as pessoas uma prática ou uma técnica, uma estratégia que se aplica a todo mundo em qualquer contexto. Quais são elas que eu gosto de frisar ou gosto de enfatizar? É o processo do acolhimento, que o CVV faz muito bem, que eu posso acompanhar e posso afirmar. Acolher uma pessoa, seja através da escuta, que seria o primeiro acolhimento, poder ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre o seu sofrimento, é um grande ato de prevenção. Além de solidariedade, de carinho e respeito, é um grande ato ou atitude de prevenção. E avançando nesse aspecto, e fugindo limitações do próprio acolhimento através da escuta, a gente pensa que trabalhar com um processo de orientação é importante. E essa orientação não depende necessariamente de uma ajuda médica ou psicológica. É importante pensar que as pessoas tenham um empoderamento de poder tomar a frente da orientação desse familiar ou dessa pessoa próxima, porque as pessoas têm o estilo ou a expectativa da sua própria vida e sabem aquilo que lhes faz bem. Talvez elas não sejam o melhor exemplo de vida para uma pessoa que quer se matar, mas ainda assim podem ser escutadas também. Então, ouvir primeiro e falar depois, nesse processo de acolher e orientar, é uma grande estratégia de prevenção, para lidar muito bem até com essa questão da depressão, que é o que mais demanda a escuta, né? O corpo precisa de falar. Ouvir, então, essas pessoas. Ouvir é o primeiro ato. Ouvir é o primeiro ato. Mas ouvir, como já até coloquei, mas vou repetir de novo, né? Ouvir com a alma. Sabe, ouvir a outra pessoa do outro lado, ela tem que se sentir acolhida. Ela precisa se sentir que ela está sendo ouvida com paixão. Tem que ser apaixonante ouvir o outro, sabe? Que passe essa amorosidade que é tão necessária nesse nosso mundo de hoje, que estamos tão distante de nossos amigos, de nossos filhos. Hoje, realmente, estamos num mundo... Estamos o tempo todo conectados sem olhar nos olhos da outra pessoa, sem poder tocá-la, dizer eu estou aqui, ei, amigo, eu estou aqui, você precisa conversar um pouquinho, falar da tua dificuldade com teu filho, falar, mulher, você queria tanto falar um pouco do que está acontecendo contigo, na tua casa, no teu convívio, liga para nós. O CVV garante o anonimato e o sigilo. A pessoa que liga para o CVV, ela não precisa realmente se identificar. E o que ela vai falar, que vai pegar emprestado aquele ouvido do voluntário, também não vai sair daquela sala. Vá até lá também, se você quiser, porque precisamos ter muita coragem, ser muito ousados para ir lá, dar a cara para bater, olhar para o voluntário e falar das suas coisas. Mas recebemos muitas visitas também de muitas pessoas que vão lá no posto, porque nós também conversamos com elas das 7 da manhã às 22 horas. Por telefone o serviço é 24 horas todos os dias. Você vê, é um dos únicos trabalhos no mundo que funciona, que é gratuito, feito por voluntário e que funciona 24 horas por dia. Sem custo para a pessoa ter que pagar só o custo da ligação que ela vai ter. Né? Local e não vai ter que pagar por o serviço, não tem tempo, é mesmo o custo da linha telefônica que a pessoa vai gastar. Quero dizer os nossos telefones, que é o 141 e o telefone 33294111. Ligue para nós, vá até a nossa casa. Que aparecem bem na sua camisa, diga-se por passagem. Tá bem legal aí. Tá aí o telefone. Bom, a gente vai fazer um intervalo aqui rapidinho, tá bom, Naro? Tá bom, Marcos? Daqui a pouco a gente volta para conversar mais aqui sobre prevenção ao suicídio. É o tema do TVL Debate desse momento, né? Dessa quinzena aqui na TV Legislativa. Vamos ao intervalo rapidinho, o TVL Debate volta daqui a pouco. Até já!
estamos de volta aqui com o TVL Debate pela TV Legislativa. Você que está acompanhando aí na sua casa hoje o debate falando sobre prevenção ao suicídio, um tema bastante polêmico, né? Difícil até de a gente comentar alguns assuntos, né? Porque invade pontos aí bem delicados das famílias, né? Pessoas que já tiveram perdas, né? A respeito deste assunto, pessoas que estão convivendo muitas vezes com alguém que está com problema. E eu já quero começar esse bloco aqui perguntando para os nossos convidados, a Naura Schreiber, que é voluntária do CVV, que agora em outubro estava contando para a gente aqui, está fazendo 29 anos do CVV, né, Naura? 29 anos de portas abertas em Blumenau. E também foi o posto de Santa Catarina que teve a coragem até de abrir todos os postos que existem em Santa Catarina, que hoje são 9 postos. E espalhados no estado, então? No estado de Santa Blumenau Catarina. Foi pioneiro? Foi pioneiro no nosso estado. Pioneiro, primeiro de Santa Catarina. Primeiro de Santa Catarina. No Brasil tem 59 anos? 52 anos. 52 anos. E temos em torno de 60 postos do CVV no Brasil, com 2.400 voluntários. Em Blumenau estamos hoje com 36 voluntários. Sempre precisando de mais, daqui a pouco a gente vai Sempre falar disso aí também. precisando de mais voluntários. Além da Naura Schreiber, temos aqui também o psicólogo Marcos Santos, que já deu aqui bastante informações para a gente na primeira parte. E eu quero abrir aqui esse segundo bloco perguntando, as pessoas estão doentes da mente? Estão precisando curar as suas mentes aí, Marcos? Acho que é interessante admitir que a gente vive numa sociedade doente, né? A gente construiu um modelo de convivência em grupo que não atendeu a todas as nossas expectativas do bem-estar ou da boa convivência ou da vivência pacífica. Então, antes de apontar uma pessoa específica como doente mental, importa olhar para si para identificar quais são as suas doenças. Quais são as doenças mentais hoje que existem, Marcos? Olha, tem um espectro muito grande, porque o quadro da psiquiatria, que é, no caso, a especificação que vai apontar doenças, né, doenças psicológicas, doenças mentais, é muito grande. A gente pode especificar algumas que a gente detecta com muito mais facilidade, que são aquelas doenças comuns que a gente entende no popular, como a depressão realmente, que já se tornou um aspecto mesmo de caráter técnico específico, doente, né, doença. E a gente percebe que, eu vou tentar trazer até a conversa um pouco para perto da nossa região, para identificar coisas daqui, porque as pessoas talvez não conheçam muito a realidade de Blumenau também, né? Mas está em evidência cada vez mais diagnósticos, que não quero aqui afirmar que eles estão precisos, certos e corretos, mas apontando que existe um número muito grande de doenças infantis acontecendo, os transtornos principais, déficit de atenção, hiperatividade, essas expressões que a gente tem usado para apontar coisas que a gente não aceita, não concorda, ou não se adapta, ou não consegue lidar nos outros, principalmente nas crianças. Então, a preocupação que eu tenho, e penso que um profissional da saúde deve se importar em ter também, é o cuidado com esses diagnósticos. Como diagnosticar uma doença, principalmente numa criança que sequer sabe o que é uma doença. Talvez ela esteja vivendo uma condição que para nós é inaceitável, mas a gente não sabe o que é necessariamente uma doença infantil. A gente tem especificidades, a palavra correta é essa, para apontar sintomas, mas delimitar uma doença e fechar um diagnóstico é muito complicado. A precisão para se dar um diagnóstico fechado e apontar uma solução que é remediativa ou terapêutica é longa, assim, não é uma coisa instantânea e aproximada do fato real que a gente constata. Assim, é mais interessante, então, a gente perceber que existem comportamentos que as pessoas sentem, manifestam, que a gente vai chamar de doenças no popular, né? Então, se as pessoas estão incomodadas, angustiadas, ansiosas, depressivas, transtornadas, perturbadas, necessariamente não estão doentes, elas estão vivendo apenas um sintoma do nosso tempo, como diriam algumas amigas da área da psicologia. Um sintoma do nosso tempo é um mal-estar que existe também na convivência social, nas coisas que a gente não admite, não concorda ou mesmo não percebe. Nessa correria do dia a dia, né, Naura? Trabalho, pressão de chefe, pressão do mercado financeiro, enfim, né, os empresários... Vivemos no fio da navalha, Sim, como essa dizia correria do dia a o dia. meu velho pai, né? Vivemos no fio da navalha. E tudo isso, eu te pergunto, as pessoas estão esquecendo de viver, querendo correr atrás da máquina, do dinheiro, esquecem do mais importante, Realmente, talvez? nós estamos vivendo uma era do ter, né? Precisamos ter muito, muito, muito. Mas se nós vamos voltar um pouco, vamos ser mais amigo, vamos ser mais pai, vamos ser mais irmão, mais companheiro da tua mulher, do teu esposo, sabe, essa coisa.
por favor, chegue na sua casa, olhe para o outro, olhe para os teus filhos. Pergunte para eles, meus filhos, o que leva você a estar tão agressivo hoje? O que leva você a estar tão silencioso? Aprenda a conversar, mas, por favor, aprenda muito mais a ouvir o que esse filho não te disse. Talvez até por medo, falta de coragem. Então ele liga para o CVV. Pode ligar para o 141-3329-4111. Os filhos não contam muitas coisas, Naura, Marcos, com medo da reação dos pais. E lá no CVV, a Naura estava contando aqui que vocês evitam dar conselhos, né? Lá vocês escutam e pronto, né? Deixa uma pessoa falar. Em casa, se o filho vai contar alguma coisa, vai ter uma reação. O pai, muitas vezes, a mãe tem uma reação, né, Marcos? Sim, os pais estão preocupados com a educação dos filhos, que estão preocupados com a educação dos pais. A gente observa, assim, que algumas gerações para cá, os filhos estão super nutridos de informação para detectarem a falta da educação dos próprios pais. De saberem que meus pais não me ouvem porque não entendem o que eu tenho para dizer. Talvez o filho tenha a expectativa de que não será entendido realmente nessa falta da presença de um pai ou uma mãe que pelo menos se importe em ouvi-lo, mesmo não entendendo o que o filho vai trazer de informação. Mas a expectativa muito do jovem é essa, né? Meus pais não me entendem. Meus pais, além de não me escutar, quando me escutam um pouco e não entendem o que eu estou dizendo. E é engraçado que ainda assim o jovem busca no adulto algum tipo de resposta, algum tipo de orientação, algum tipo de referência. Então, se os próprios pais não estão sendo exemplos para os seus filhos, em qualquer âmbito, seja no âmbito profissional, seja no âmbito educacional, afetivo, se os próprios pais não são os exemplos, os filhos vão buscar exemplos fora. Não é à toa que nós temos um mercado de exemplos que seria os ícones, os símbolos, os ídolos em que o jovem se agarra, porque ele precisa de alguma coisa que dê sentido à sua vida. Então, se importa deixar uma mensagem para os pais, então, para os homens e as mulheres que decidiram ter filhos, sejam exemplos em algum setor da sua vida que você possa compartilhar e permita que seu filho compartilhe aquilo que ele tem como desejo pessoal, sentido da vida dele, qual é o objetivo desse menino ou dessa menina, desse garoto ou dessa moça, que mesmo não compartilhando de ideias com os seus pais, mesmo não tendo objetivos em comum, mas que tenha objetivos específicos, tenha propósito da sua vida e queira realizar alguma coisa. Então, importa aos pais escutar seus filhos e, na medida do possível, ser algum exemplo em alguma coisa, porque também interessa a todos que os filhos saiam educados de casa. Uma educação básica que sirva para conviver em sociedade pacificamente, pelo menos isso. Uhum. Com esse formato de famílias hoje em dia, Marcos, Naura, com menos pessoas, você tem um filho, 2 filhos, né? Antigamente você tinham vários. Sim. Há um medo de vocês, um receio de que daqui para frente vai haver mais solidão, as pessoas vão... o computador, o celular, hoje todo mundo, né, ligado, e o filho chega em casa, vai para o quarto, fica no computador, não conversam. Há um medo, um receio de que possam acontecer mais tentativas de suicídio, as pessoas querendo tirar a própria vida por causa dessa falta de convivência e as poucas pessoas, o círculo de convívio. Vocês têm essa preocupação? Eu não diria nem que é uma preocupação, né? Porque se fosse preocupação, seria antecipar alguma coisa que está para acontecer. Eu penso que é muito mais uma constatação de algo que já acontece. Já está acontecendo. Então, Já acontece. Pudermos exemplificar, e aproveitando esse gancho de rotinas, né? Como é que a gente está vivendo e convivendo hoje? As pessoas estão se relacionando. Virtualmente, elas estão se relacionando. Elas estão falando com alguém, de um para o outro, com muitas pessoas em grupos virtuais, não importa. Então, a ferramenta não é a causa e nem justificativa para a gente se separar uns dos outros e alegar que a própria ferramenta em si é a culpada. A ferramenta ajuda no A ferramenta convívio? é importante porque hoje em dia até o CVV possui um mecanismo online para acolher as pessoas. Lógico. A própria psicologia, preocupada com isso, está iniciando nesse processo de acolhimento inicial virtual. Porque se a pessoa não pode, por qualquer razão que seja, sair da sua casa ou chegar até a ajuda tem que chegar. E se ela não chega pelo telefone, não chega pela presença, virtualmente é a ferramenta mais rápida que a gente conhece hoje, que todos têm acesso, que está mais acessível, por assim dizer. Então, interessa sim que a gente usufrua da tecnologia em benefício próprio, as pessoas utilizem a seu favor. Agora, um efeito colateral, e aí sim é o que tu apontas, é o que a gente constata, é que a tecnologia, quando domina a pessoa e não o contrário,
que se espera que a gente domine a tecnologia, porque a gente a criou, mas a tecnologia está nos dominando ao ponto de não se preocupar com esses efeitos colaterais, que é o isolamento, se a pessoa fala com outros, mas só virtualmente. Por que ela não interage mais pessoalmente? Os pais e filhos estão separados, cada um dos seus cômodos, com o seu computador, o seu telefone. É até chato, né? Eu sei que a maioria das pessoas que nos assiste, com certeza, deve ter o seu telefone, smartphone, curte, né? Brinca, usufrui, se comunica, utiliza as ferramentas, mas é muito chato você chegar num estabelecimento, num ambiente comum de convivência, e as pessoas estão sentadas, cada uma com o seu, e ninguém está se comunicando entre si. Que é uma cena Ou muito o normal absurdo, hoje em dia, né? estão se comunicando entre si com o celular. Uma pessoa muito próxima e ao mesmo tempo muito distante, né? Não tem essa aproximação ou proximidade. Isso. Essa interação presencial está ocorrendo menos e essa interação virtual acontece mais. Em casa, Até às vezes, quero né? Acontece as pessoas, cada um nos seus quartos, às vezes pai, mãe, 2 filhos, e mandando mensagem no WhatsApp, nos quartos, se comunicando pelo celular. Tá rápido, para quem me levantasse é rapidinho, mandar o torpedo ou qualquer coisa. Isso aí, falar é nada. verdade. Eu até quero deixar, né, o nosso site também, que é o CVV, aliás, www, né, cvv.org.br, e nós temos, então, chat, temos Skype, temos Face, temos... que você entra ali no cvv.org.br e que você vai encontrar uma linha enorme onde você pode fazer a sua comunicação, então, virtual. Muito Mas estamos sempre abertos a você que gostaria de... Às vezes só tem ainda o telefone, então ligue para o CVV, vá até a nossa casa, que estamos sempre lá na rua Professor Luiz Schwartz, 169. Isso é uma transversal da Humberto de Campos, que é a rua que passa, que vai até a Vila Germânica. Gostaríamos que realmente... Aos fundos ali da sede da AMP, né? Isso, sede da AMP, isso é bem ali mesmo, pertinho do bem CVV. pertinho, bem Todo pertinho. mundo conhece ali o nosso CVV de Blumenau, né? Então, Já são 29 anos, agora é dia 7 de outubro, né? dia 7 de outubro, 29 anos de isso. história. E tem um dado aqui interessante que foi divulgado na semana passada, no Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, que é de que de todos os casos de suicídio, tentativas, mais de 90% poderiam ser evitados. Aí eu quero saber por que dessa possibilidade de evitar, como se faz isso, né? Se 90% poderiam ser evitados, é muita coisa, né? Podemos evitar quase todos, praticamente. Sim, se pode ser evitado, está se falando de prevenção. Pode ser prevenido, pode ser antecipado essa questão do suicídio. Então, esse dado é importante porque ele está mostrando que nós estamos ignorando essa realidade. Se 90% dos casos pode ser prevenido e não está, nós estamos ignorando essa realidade. Nós não estamos levando a sério esses dados. Está nos chegando informação, e é até interessante, para quem gosta de números, que acha que precisa de estatística para avaliar essa questão do suicídio, o Brasil está em oitavo lugar no mundo hoje, como sendo um aporte para os suicidas. Parece que as pessoas estão aqui enfatizando essa questão da própria morte com muito mais vigor, muito mais êxtase, com muito mais impacto. As pessoas estão indo aos extremos da sua própria vida e morrendo. Santa Catarina é o 4º colocado, Marcos. Santa Catarina está em 4º colocado. E até se alguém se perguntar em que lugar está Blumenau, nós não temos atualizados esse dado. Nós temos o eixo de Santa Catarina, ou as vertentes aqui principais, em que Joinville estaria em primeiro lugar ainda agora 2010, os últimos números mais atuais. O oeste de Santa Catarina ficaria com o segundo, com as cidades pequenas, e o Vale do Itajaí, Blumenau e Pomerode em particular, já são famosas até certo ponto, as pessoas conhecem. Tem um histórico bem grave, assim, também, de suicídio. Deixa eu perguntar para vocês, aí a Naura pode contribuir também, falando em prevenção de suicídio, a gente que trabalha com rádio, TV, evita até de falar do assunto, né? Pode você que acompanha a rádio, principalmente, você não escuta falar que alguém se suicidou. Isso faz com que as pessoas que estão, né, vivendo aí depressivas, enfim, né, querendo tirar a própria vida, tomam coragem esse tipo de notícia ou não tem nada a ver? Não, posso me atrever um pouquinho, depois eu quero a tua opinião, Naura, porque isso é muito sério, isso é muito sério. A gente já vive um histórico assim de assuntos ou temas tabus que foram omitidos e camuflados nessa expectativa de que supostamente ao se falar geraria uma repercussão maior porque atrairia o olhar ou a atenção das pessoas para essa questão, motivando-as para tal. E não é verdade, isso é um fato que não se consumou e não se consuma. Por que eu afirmo isso?
Na área da saúde, a gente constata que vários temas de aspecto saúde e doença que nos interessam, como doenças sexualmente transmissíveis, falar das drogas, falar de outros aspectos que nos incomodam e nos atormentam na sociedade, quanto mais faladas no contexto educativo, no contexto familiar, maior é o número de prevenção que acontece, porque está se auxiliando a equipe da saúde que já atua nesse contexto. Então, não se espera ou não esperem que apenas a saúde no contexto profissional auxilie nesse processo de suicídio, porque não é o suficiente. A gente precisa realmente de gente atuando com a sua vontade própria de querer ajudar. Então, acho que importa, sim, as pessoas saberem que isso acontece, que existe. Se são vários os fatores, a gente pode pontuar e apontar muitas coisas, ainda assim não será o suficiente para identificar uma causa, porque são causas variadas, perfis variados, a gente não tem um perfil ou o perfil do suicida. Interessa então saber que quanto mais falado for o tema, como a própria morte, que interessa as pessoas pensarem a respeito da própria morte. Se elas já não estão providenciando a sua expectativa no fim da vida, o que elas estão fazendo de suas vidas, do seu planejamento, mas se elas estão se autodestruindo lentamente. Então importa sim falar da morte, importa sim falar dos mecanismos para a morte, importa principalmente, eu acho que falar agora de suicídio, que é um tema que tem que vir à tona para as pessoas se conscientizarem, como é sempre um viés educativo, conscientização dessa questão para achar solução. Vamos pensar nessa lógica então, tripartida nessa ordem. Assim. Importa falar, interessa-nos falar e importa que seja falado nos ambientes familiares, nas escolas, nos ambientes da saúde. E lógico, não é um tema de falar em barzinho, mas quando o tema é tocado, que se fale seriamente, leve a sério essa questão, porque não é algo de brincadeira, não é algo que a gente não leva em consideração. Não. Isso. E o CVV é um trabalho vivo que está aí, fazendo isso 52 anos. Prevenção do suicídio. Essa prevenção, poxa, quando nós vamos ao médico, nós estamos nos prevenindo para doenças que podem chegar até nós. E também, então, o CVV faz isso, prevenindo. E nós acreditamos de alma mesmo que quando fizemos esse acolhimento com paixão, estamos prevenindo. Quando a outra pessoa que nos liga pode falar dessas coisas dela, é o jeito dela poder falar sem ser, sem precisar se expor até muitas vezes. E claro que muitas vezes ela vem tão devagarinho que ela mesma tem medo de falar que está pensando em morrer, pensando em se matar. Então ela vem comendo pelas beiradas, ela vem falando, sabe, hoje foi um dia que eu acordei e tive vontade assim de continuar dormindo e nunca mais acordar. Tenho vontade de fazer uma viagem sem volta. Então ela vai buscando, sabe, ela vai rodeando, porque ela tem medo, rodeando mesmo. Então ela tem medo até de falar, hoje eu acordei com vontade de morrer, eu estou me sentindo vazia, eu estou me sentindo sem esperança, eu estou me sentindo sem um amor, enfim, de tantas coisas. E quem está desse jeito tem tem uma maneira de buscar ajuda que é o CVV. Que é o CVV. Ouvir, né? Vai lá conversar, vai falar sobre isso. Vai falar, lá você vai ser realmente acolhido e ouvido. Você é voluntária há 30 e quantos anos já, Naura? Como voluntária atendente há 29 anos. 29, mas antes teve Isso, trabalho. O CVV, antes de iniciar o trabalho em Blumenau, quando veio essa sementinha que foi trazida, se você me permitir, até pelo Dr. Lorival Saad, que somos gratos até hoje a ele. Ele foi para a nossa cidade de São Paulo num congresso, ele era médico legista. Então ele sabia das grandes perdas que Blumenau já vinha sofrendo e toda a redondeza, essas perdas mesmo de suicídio, né? E ele foi a uma grande palestra lá, um grande seminário, e nessa palestra, nesse seminário, foi convidado um voluntário do CVV que foi falar o que o CVV fazia diante desse assunto. E ele ficou tão encantado e tão amoroso que foi, trouxe essa semente e jogou ao vento. Então teve algumas pessoas que também tiveram coragem, né, de começar esse trabalho. Então, há 33 anos atrás já,
Só que pudemos abrir a nossa porta só a 29. Por quê? Porque houve as grandes cheias de 82, 83, 84, uma loucura, e nós não conseguíamos abrir, não conseguíamos um lugar para abrir a nossa casa, o nosso posto, para acolher essas pessoas que Mas vêm. foi conseguido, né? E para quem quiser ser voluntário, ajudar vocês lá, tem 30 e quantos voluntários hoje? 36? Estamos só com 36. Precisa Precisamos muito de voluntário, porque nós temos 2 linhas telefônicas e ainda atendemos a porta, como nós chamamos, as pessoas que vão lá pessoalmente. Muitas vezes, pela falta de voluntário, quando eu estou conversando com alguém na nossa salinha, eu preciso até deixar os nossos telefones fora do gancho. Porque o telefone do CVV, ele não é permitido que alguém toque para lá sem ser esse telefone, sem ele poder ouvir CVV boa tarde, CVV bom dia, CVV boa noite. E são pessoas que estão lá, que são preparadas também, fazer um curso antes de se preparam sim, nós estamos agora no término de um, mas se um dia você sentir essa sementinha dentro de você, vou fazer um trabalho voluntário, vou procurar um trabalho voluntário, vai conhecer um pouco do CVV, ligue lá para o 141, que já está lá marcado as datas dos próximos encontros, né? Das novas preparações para ser voluntário do CVV. Precisamos de você, vai lá, vai ouvir as pessoas, vai conversar com as pessoas. E aí, para fechar aqui, incentivando as pessoas ao voluntariado, né? Aí eu te pergunto, Naura, ouvir as pessoas falar de problema, de tristeza, de rancores, como é que você se sente ajudando as pessoas? Isso te faz bem? Olha, o crescimento da gente é muito grande. O CVV nos dá a oportunidade de nos autoconhecer. Porque para mim, ouvir a outra pessoa, me colocar no lugar da outra pessoa, não é fácil. É muito difícil mesmo. Teve um grande psicólogo chamado Moreno, que escreveu num rodapé de alguma coisa, ele escreveu assim: para mim me colocar no lugar do outro, acolher o outro, com empatia, eu preciso arrancar os meus olhos e colocar no lugar dos teus olhos. Arrancar os teus olhos e colocar no lugar dos meus. Só assim eu posso ver o teu mundo como você o vê. Então esse é o jeito de nós realmente ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Escutando as pessoas, né, Marcos? Melhora até o relacionamento, às vezes, em casa, né? Com certeza, né? Até não gosto muito de falar só na desgraça humana, ou só no sofrimento, mas pensar nas soluções principalmente, né? Casais também que se matam, o marido que mata a esposa que mata o marido, ou que matam seus filhos, em virtude dessa falta de diálogo, falta de apreensão, de compreensão. Então essa mensagem importa sim, olhar com os olhos dos outros, né? Desenvolver um pouco dessa empatia, porque é disso que é feita a relação humana. A gente consegue estabelecer vínculos a partir desse acolhimento imediato e dessa compreensão do sofrimento também que o outro expressa. Então, para os casais é muito útil, muito necessário também aprender a ouvir-se e aprender a conversar um com o outro para viverem bem. Muito bem, quero agradecer vocês aqui pela participação hoje, né, falando sobre prevenção de suicídio, o trabalho do CVV, né, as informações do Marcos também bem importantes. Naura, em primeiro lugar, obrigado aí pela sua presença, um abraço, viu? Parabéns pelo trabalho do CVV. Obrigada, amigo, por nos dar essa oportunidade. Nós só podemos existir quando temos realmente essa grande divulgação que vocês nos permitem, porque assim as pessoas conhecem o nosso trabalho e vocês estão fazendo também a prevenção do suicídio, dando a oportunidade de nós falarmos do trabalho. Muito obrigada, amigos. Naura Schreiber, que é voluntária do CVV. Marcos Santos, psicólogo, obrigado também. Obrigado a vocês e ficamos à disposição para próximas oportunidades. Né? Tá certo, então. Marcos Santos, que também dá apoio ao CVV, ao Centro de Valorização da Vida. O telefone 141 e 3329 4111. Ligue para lá, também você que está precisando de ajuda, né? A gente falou aqui de como é importante ajudar as pessoas, né, que estão realmente mais necessitadas, que precisam ser ouvidas. Você também pode fazer a sua parte, converse com alguém que está aí com depressão, que está com problemas relacionados à mente, e nós falamos bastante disso aqui hoje no TVL Debate. Obrigado você pela sua companhia, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.